banhos gelados, acordar 4 horas da manhã, devocional. Você já se pegou pensando sobre todo esse estilo de vida que vem se propagando nos últimos tempos? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje em dia a gente consegue analisar bem essa nova onda do wellness. Acho que não é nem nova onda, na verdade, esse novo estilo de vida que vem se moldando dentro da sociedade. É interessante a gente também analisar como dentro desse mundo a relação entre indivíduo e sociedade se molda e, para além disso, também o nosso modelo econômico. Não é que ocorre a mudança do modelo econômico, mas a forma como o mercado vem se modificando para essa área mais do bem-estar é bastante interessante. Porque, assim, parece muito que hoje em dia deixou de ser apenas sobre cuidar de si. É como se alguns aspectos do cuidado que a gente tem que ter consigo mesmo não passe de um produto dentro do mercado. Sem contar na lógica de que você precisa ser produtivo o tempo todo. Se você está no seu horário de descanso, você precisa estar produzindo. Porque assim, você só está perdendo tempo se você parar e descansar, se você só ficar no aléu assim, sem estar produzindo algo, você está um passo atrás de quem está constantemente produzindo. A todo tempo que você tiver míseros 30 minutos, você precisa, sei lá, vai investir, vai estudar sobre algum tópico. E assim, a ideia é legal, é muito bacana. Só que a gente vem para um questionamento. A gente tem as mesmas 24 horas? Claro que não. E assim, como que alguém que é CLT vai trabalhar, tipo, por 8 horas e ainda ter tempo para ser produtivo fora do trabalho? E assim, ou melhor, para praticar 3 esportes. Porque é isso que a gente observa dentro dessa lógica, desse mundo criado que é o wellness. Você pratica diversos esportes, você tem tempo, mas assim, não tem lógica. Uma vez que algumas pessoas elas precisam de, sei lá, 4 horas para se transportar de um local para o outro. São 2 horas para ir para o serviço e 2 horas para voltar. Então, quando essas pessoas vão arranjar tempo para praticar 3 esportes durante o dia? Ou às vezes não tem tempo para fazer um esporte, sabe? Então, tipo assim, essa lógica do só depende de você meio que não funciona na maioria dos casos, porque a gente tem que trabalhar com a nossa realidade. E a realidade do Brasil é: a grande população tem tempo para isso? Tem tempo, tem mau tempo para comer. Então, é algo que a gente precisa pensar, porque dentro do nosso sistema econômico vigente, que é o capitalismo, o sentido do cuidar da saúde mudou. É como se antigamente o significado de cuidar da saúde fosse uma coisa e hoje em dia, com esse boom do wellness, o cuidar da saúde tem outro significado. Ainda vai pro cuidar de si, cuidar da sua saúde, etc., fazer atividade física, só que agora no âmbito da mercadoria. Você precisa comprar um produto de uma marca específica para contribuir em tal coisa. E assim, será que a gente realmente precisa disso tudo? E querendo ou não, isso também perpassa questões de distinção de classe. Assisti um vídeo do Hugo, de Filosofia Infinita, que fala sobre isso, sobre essa questão de como eles, no caso as pessoas, as classes mais altas, eles querem continuar se distanciando, tendo essa diferenciação, seja pela vestimenta, seja pelo estilo de vida. Tem um livro chamado O Processo Civilizador, do Norbert Elias, que traz um pouco desse aspecto de que antigamente a nobreza, ela acho que desenvolveu a formas de etiqueta e etc.
porque isso fazia ele se diferenciar da plebe, que naquela época comeu com as mãos. Então, até no utilizar dos utensílios antigamente, era uma forma de distinção de classe. Hoje em dia, a gente também viu a onda da alfaiataria e a queda também, porque antes, quando só ricos usavam roupas de alfaiataria, era algo bonito, era algo chique. Mas a partir do momento em que as roupas de alfaiataria ficaram mais acessíveis, digamos assim, começou a virar algo brega. É como se, como agora o povo se veste da mesma forma que as pessoas com condições financeiras mais altas, daí eles inventam outra coisa. Essa outra coisa, no caso, seria o wellness, porque basicamente o wellness ele vai falar que o luxo hoje em dia é ter tempo. E até na questão da vestimenta também, porque antes a moda era usar, tá ventando muito. Antes a moda era usar roupas de alfaiataria. Hoje em dia é você ter roupas de academia. E não é qualquer roupa, você tem que ter umas roupas específicas que você pode até, de certa forma, passar o dia inteiro utilizando aquela vestimenta que vai servir, tem que ser multiuso. Ou seja, o que a gente tem hoje é a ostentação de uma vida que não é fácil de ser copiada. É uma vida que dificilmente a grande parte da população vai ter dificuldade de seguir aquilo. Porque, como eu falei no início, uma pessoa que precisa levar 4 horas do seu dia só de transporte, ela vai ter tempo de praticar 4 atividades físicas diferentes? Ainda dentro dessa lógica, o comer saudável, o ter saúde, o cuidar da sua saúde, é basicamente algo que não é para todo mundo. É isso que eles estão demonstrando. Cuidar da saúde não é para todo mundo. Isso é para quem tem tempo e dinheiro. E aí entra a parte do consumismo. Porque a partir do momento que a gente está cercada por essas pessoas que vendem, que mostram essa vida, que é inalcançável para muitas pessoas, a gente vê a venda de produto. A indústria do wellness vem faturando milhões desde 2023, se eu não me engano, ou até mesmo antes disso. E, assim, por vezes, mesmo que de forma inconsciente, a gente pode acabar se perguntando: poxa, talvez se eu utilizar o mesmo produto que aquele blogueiro, aquela blogueira tá falando, talvez eu tenha o mesmo gás que eles. Talvez eu consiga, de alguma forma, fazer as mesmas coisas que eles, mas dentro da minha realidade. Aí você se pega comprando diversos produtos que talvez nem são tão necessários assim. A maior parte dos produtos que a gente compra não são tão necessários assim. Vai me ajudar um pouquinho ali, vai aumentar alguns porcentinhos ali a minha capacidade de execução e etc. Mas não vai ser uma modificação tão expressiva. Então seria o que basicamente a gente tenta, através desses produtos que são vendidos para nós, tentar chegar nessa vida que é vendida pra gente. Se eu tomar esse suplemento aqui, eu vou ter disposição para acordar às 4 horas da manhã e fazer meu devocional. E aí você acaba se frustrando, você acaba achando que tudo depende de você, que se você se esforçar, você consegue. A gente entra em toda aquela lógica da meritocracia. E só que assim, a gente volta para aquele ponto de tenha responsabilidade naquilo que você consome. Para realmente a gente ver uma pessoa que tem uma rotina semelhante com a nossa, aquilo ali realmente entre dentro da nossa realidade e faça sentido pra gente. E assim, tudo que eu falei sobre essa grande indústria do wellness, não é que a gente não deva se cuidar, não é que a gente não deva prestar atenção nas coisas que a gente come. Na verdade, eu sou uma adepta a isso, eu acho muito importante a gente cuidar da nossa saúde, a gente fazer atividade física, a gente comer minimamente saudável.
porque isso é muito importante. Em nenhum momento quis dizer que você não deve seguir essas coisas. Quis trazer com esse vídeo é que você não é um produto. A sua saúde não é um produto. Tem algumas nuances que a gente pode trabalhar em cima disso, mas não é, sabe? E você não precisa ter um tênis de placa para você correr. Você não precisa ter a roupa esportiva correta para fazer musculação. Você não precisa ir numa academia específica para fazer aquilo, sabe? Tem coisas que a gente pode pensar, tá? Isso aqui foge um pouco do sentido de cuidar da saúde. Mais ou menos isso. Então, assim, a gente precisa ser ciente da nossa realidade e trabalhar com aquilo que a gente tem. Cuide da sua saúde, alimente-se, beba água, faça atividade física, mas questione-se, será realmente que você precisa comprar 100 produtos diferentes para uma modalidade, ou você realmente precisa fazer 300 atividades físicas para que isso seja um sinônimo de cuidar da saúde? Só reflita, inscreva-se.